Bom, Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Mais uma vez estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Desta feita a lição número 9, 31 de maio. Hoje é o último dia do mês de maio, graças a Deus. E a lição de hoje traz como título O Mistério da Unidade Revelado. O Mistério da Unidade Revelado, lição de número 9. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor Jesus nos dá. O texto áudio desta lição está em Efésios 3 e 5, que diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, ela nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, do número 1 até o número 13. Efésios 3, do 1 ao 13. Glórias a Deus, aleluia. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13, que diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E se é que tendes ouvido a a respeito dispensação da graça de Deus para convosco lhe foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. a saber que os gentios são convidados E de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim e de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar e dirigir por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Aleluia. Meus amados, aqui estamos. Fizemos aí a leitura bíblica em classe, onde a palavra de Deus nos dá essa glória maravilhosa que é conhecer o mistério da unidade revelada. Glórias a Deus. A palavra mistério tem um significado de segredo ou doutrina secreta. O segredo, que quer dizer mistério. Qual é o segredo? O que é que estava oculto? E agora, por meio de Cristo Jesus, nós conhecemos e fazemos parte dela. A introdução nos diz: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. 3 de Efésios 1 a 4. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas
como o mistério foi revelado da nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde a sua palavra é poderosa para a nossa vida. Então, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. O mistério oculto. Então, aqui nos fala que esse mistério não estava, não tinha sido revelado aqui no Antigo Testamento, ainda estava oculto. Então, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, a gente vai ver que ainda não tinha sido revelado esse mistério, né? A gente vai conhecer, tá? A gente vai falar um pouco sobre a igreja. A igreja. Daí, a igreja de Cristo, o desconhecimento do mistério, que é a parte subtópico 2 do primeiro ponto. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Isso está em Efésios 3, capítulo de número 5, 3 e 5, que diz: pelo que quando o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Então, esse como é que diz aqui? Esse texto aqui, como agora, esse como está falando, está se expressando, indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer. Mas como agora referindo-se ao Novo Testamento, agora já o conhecemos. Isso não quer dizer que antes, na Antiga Aliança, ninguém tomara conhecimento acerca deste mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participavam. Então, estava oculto, mas era plano de Deus, projeto de Deus, que a igreja de Cristo Jesus, né, fizesse parte não só para judeus, mas também para todos os homens, né? Para todos os homens. Então, a palavra de Deus nos diz que, lá em João 3,16, né? João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele, quer seja judeu, quer seja gentil. Certo? Então, quer seja judeu ou quer seja gentil. Então está aí esse segredo a qual ele foi revelado, mas que estava oculto no Antigo Testamento, mas que mesmo oculto ainda fazia parte no projeto de Deus revelar esta igreja a qual a palavra do Senhor ela nos afirma claramente de que estava oculto, mas que agora tenha sido revelado. O terceiro subponto diz: o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Vamos conferir algumas? Gênesis capítulo 12, vamos ver que estava oculto no Antigo Testamento, mas os profetas fizeram menção dela. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, e o versículo de número 3. Neste momento aqui, na chamada de Abraão, quando Deus faz a promessa, né? Que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei
os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a igreja, os gentios, está aqui nessa promessa. Tá? Estava ainda em oculto, era um mistério, era ainda um segredo. Mas a gente viu aqui que na promessa que Deus faz a Abraão, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Também no capítulo 22, versículo 18 de Gênesis. 22, vamos ver aqui, e versículo 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, mais uma vez, Abraão, quando Deus pede a Isaac para ser imolado no Monte Moriá, e Abraão não nega, Abraão leva a Isaac para ser imolado lá no Monte Moriá, conforme Deus tinha pedido a ele que fizesse. Então, como ele foi obediente, Deus, mais uma vez, faz a promessa. Deus renova mais uma vez a promessa, dizendo que nele seriam benditas todas as nações. Olha aí, coisa maravilhosa. Glória a Deus. Nações. Então essas nações não está só para o judeu, né? Mas o gentio também agora está junto. Tanto o judeu como o gentio, todas as nações foram abençoadas pelo Senhor, porque estava no projeto de Deus abençoar essas vidas. Também vamos ver Isaías, no capítulo 11, Isaías, capítulo 11, e o versículo de número 10. Isaías, no capítulo 11, e o versículo de número 10, que diz assim: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Veja que ele diz, veja que ele fala, que naquele dia que as nações, está vendo? Mais uma vez está aí, no mesmo livro de Isaías, capítulo 49, versículo 6. 49, versículo 6. Olha o que é que diz. 49, versículo 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, os gentios também, mais uma vez, está aí sendo mencionado, porque é o mistério, é o segredo revelado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. No mesmo livro de Isaías, capítulo 54 agora. 54, versículo 1 ao versículo 3. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cordas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Coisa maravilhosa essa promessa que Deus faz a toda a igreja, porque está dizendo que a tua posteridade possuirá
as nações. Então alarga a tua tenda, firma as tuas estacas, aumenta o espaço, porque a promessa de Deus é muito grande, né? É longa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então o mistério de Deus, né? O segredo está aqui, não só para o judeu, mas foi revelado para todas as nações. Ainda Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 1 ao 3. Você que está em casa, acompanhe esses textos. Isaías capítulo 60, versículo do 1 ao 3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Mais uma vez, nações. Veja aí o mistério. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram, foram usados pelo Espírito Santo para mencionar no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, a igreja está sendo falada, está sendo mencionada, né? Esse mistério que antes era mistério, mas agora este que era segredo, este segredo foi então nos revelado, né? Pela promessa de Deus feita aos irmãos, através de Jesus Cristo, que é o autor desta igreja, o fundador desta igreja. Em outras aulas nós vimos que ele é o autor desta igreja, onde diz a palavra que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então Jesus é o dono dessa igreja. E para finalizar, Malaquias capítulo 1, versículo 11. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias, antes de Mateus, Malaquias, glória a Jesus. Malaquias é o último livro, depois de Zacarias, no capítulo 1, e o versículo de número 11, que diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Glória seja dada ao nome de Jesus, porque o meu nome será grande entre as nações, e o nome de Jesus é grande. O nome do Senhor é grande entre as nações. Louvado seja Deus, porque no projeto de Deus, tanto judeus como gentio está no plano do Senhor. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui agora. Você não estaria aí testificando deste verdadeiro amor, a qual o Senhor nos deu, nos concedeu, segundo a sua infinita misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. Então está aí o ponto de número 3, né, da nossa lição. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. O segundo subtópico, né, fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Agora, falamos do Antigo, falamos de algumas profecias que foram mencionadas pelos profetas do Antigo Testamento. Mas agora, o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum,
que a doutrina que ensinava não aprendeu de nenhum homem, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12, está lá escrito. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Vamos lá? Atos capítulo 11, vamos ver? Atos capítulo 11. Versículo 4. Atos 11, 4. Isso é isso mesmo. Do 17 ao 27. Atos 11, No capítulo 11, do 17 ao 27. 17 a 27. Não, do 11. Então ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4, que diz: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Está vendo? Louvado seja Deus. Então, está aí, graças a Deus. Agora, o mistério oculto revelado. O mistério oculto, agora revelado. É o segundo subtópico. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Então, olha, o mistério revelado é a igreja. Glória a Deus. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Efésios 1:14. Efésios 1:14. Que diz: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Glória ao nome de Jesus. Também Efésios 3:11, que diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo. Efésios 2, versículo 11 ao 22, e capítulo 3, versículo 6. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas, o mistério revelado, recai sobre a responsabilidade da igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Efésios 3:10. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, o mistério é a igreja, tá? Tanto judeu como gentil faz parte a igreja, o mistério revelado, mas nós vimos aqui que no Antigo Testamento foi mencionado, né, com Abraão, com Isaías, Jeremias, Malaquias, falando sobre as nações, sobre a herança do Senhor, sobre o povo do Senhor,
mas agora o mistério foi revelado, o segredo foi revelado, que é a igreja do Senhor, a qual o Senhor Jesus constituiu, estabeleceu sobre ela e está até hoje, até o dia do arrebatamento dessa igreja, tá? Então a igreja foi constituída por Deus, é o segredo. E esta igreja, ela tem a responsabilidade, ela tem o papel de agora dar prosseguimento, de evangelizar, de levar esta palavra não só para os judeus, mas para todas as nações, todos os gentios, para que, conforme João 3,16, para que todo aquele que nele crê, né, possa fazer parte deste segredo, ou desta igreja que é Jesus, que é o dono dela, chama-se Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que Deus abençoe poderosamente a você, por mais esta aula maravilhosa, a qual falamos sobre o mistério da unidade revelado, certo? Então, que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, a sua família, neste domingo maravilhoso, e que só Deus possa recompensar toda a tua família, em nome de Jesus. Fica aqui o nosso agradecimento, fica aqui nossa gratidão a todos você, a toda a sua família. Não esqueça de dar o seu joinha, seu like aí, para visualizar o canal Esperança, aí em nome de Jesus, e aguarde outras aulas em nome de Jesus, se Deus permitir. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.